Imagine que você está conhecendo alguém novo. Algo no ar parece bom. Você sente uma energia positiva, uma conexão quase imediata. O que poderia ser mais perfeito do que isso? Mas pense por um momento. O que acontece quando tudo o que parece ser bom na verdade esconde algo muito mais complexo? Você já se perguntou quantas vezes nos enganamos pela fachada de uma pessoa? Quantas vezes nos deixamos levar pela primeira impressão e ignoramos sinais que estavam ali o tempo todo? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Acredite, há muito mais em jogo do que você imagina. O que vou compartilhar agora pode transformar a forma como você enxerga certas relações e, principalmente, como você pode evitar armadilhas que muitos, infelizmente, caem. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal Além da Rede, aproveite para se inscrever agora. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Eu garanto que o que vou revelar aqui vai surpreender você e pode mudar a forma como você compreende muitas situações em sua vida. Agora, vamos falar sobre algo que você provavelmente já ouviu, mas talvez nunca tenha realmente entendido. A aparência pode enganar, e as intenções nem sempre são claras. Por muito tempo, fomos condicionados a acreditar que as pessoas são, basicamente, boas. Essa crença foi alimentada por uma cultura que preza a simpatia, a bondade e a generosidade, até que esses conceitos se tornaram quase absolutos. Entretanto, como sabemos, nem tudo é o que parece. E a verdade é que, muitas vezes, as intenções de quem parece ser bom podem ser bem diferentes da imagem que tentam projetar. A faca de dois gumes da primeira impressão. Você já ouviu falar da famosa frase, primeira impressão é a que fica? Bem, é um ditado muito comum, mas, infelizmente, nem sempre é verdadeiro. A questão é que essa ideia nos leva a julgar rapidamente as pessoas sem considerar outros fatores mais profundos. Quando nos baseamos apenas na superfície, corremos o risco de entrar em situações perigosas sem nem perceber. Vamos ser claros. Existem pessoas que sabem exatamente como manipular uma imagem. Elas podem parecer a solução para todos os seus problemas. Elas falam o que você quer ouvir, demonstram interesse genuíno e se fazem parecer incrivelmente empáticas. Contudo, a grande questão é, será que elas realmente são o que parecem ser? Aqui, entramos em um campo complexo da psicologia humana. De acordo com estudos renomados como os realizados pelo psicólogo Robert Hare, em seu livro Sem Consciência, a verdade sobre os psicopatas que vivem entre nós, muitas dessas pessoas que aparentam ser boas podem, na verdade, ser psicopatas ou manipuladoras. Isso mesmo. Pessoas que possuem uma habilidade impressionante de esconder suas verdadeiras intenções por trás de um sorriso acolhedor e palavras doces. Você pode se perguntar, como posso identificar essas pessoas? A resposta está em observar os sinais que muitas vezes ignoramos. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. O fascínio da superficialidade. A atração por uma pessoa pode acontecer de diversas formas, mas uma das mais poderosas é a forma como ela se apresenta inicialmente. Quando conhecemos alguém, somos atraídos pelo que é visualmente agradável, pelas palavras que caem bem aos nossos ouvidos. Isso é completamente natural e, em certo nível, até saudável, pois a primeira impressão pode servir como uma forma de proteção. No entanto, a superficialidade pode ser uma armadilha. Ao focarmos apenas no que é visível e facilmente acessível, podemos ignorar comportamentos e atitudes que, a longo prazo, revelam um caráter mais questionável. No livro O Poder do Caráter, o psicólogo John Locke fala sobre a importância de entendermos que as primeiras impressões, embora relevantes, não devem ser o único critério para formar uma opinião sólida sobre alguém. Ao ignorarmos isso, nos colocamos em uma posição vulnerável. Agora é importante fazer uma pausa e refletir. Você já passou por uma situação em que alguém parecia ser ótimo no início, mas depois revelou comportamentos ou atitudes que te surpreenderam de forma negativa? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas caem nesse erro e o pior é que, quando isso acontece, pode ser tarde demais para evitar os danos emocionais ou até mesmo materiais. A máscara da bondade. O perigo da manipulação. Quando falamos de
Ela parece boa, mas não se engane. Estamos falando sobre aquelas pessoas que sabem muito bem como manipular as percepções alheias. Elas se moldam de acordo com o que você espera ver. Elas sabem como agradar e convencer você de que são exatamente o que você sempre procurou. E muitas vezes, essa habilidade de manipulação é tão bem desenvolvida que você só percebe o quão enganado foi quando já está profundamente envolvido. Estudos realizados por autores da área de psicologia comportamental, como o Dr. Paul Ekman, mostram que existem padrões de comportamento que podem ser identificados mesmo em pessoas que são extremamente boas em ocultar suas intenções. Ekman, que é especialista em expressões faciais e microexpressões, afirma que, em alguns casos, podemos notar sinais sutis de falsidade, como mudanças rápidas nas expressões faciais ou um desajuste entre o que é dito e como é dito. Esses sinais podem ser pequenos demais para percebermos conscientemente, mas nosso subconsciente muitas vezes capta essas discrepâncias. Quando você olha mais de perto, quando aprende a ver além da fachada, percebe que o que parecia ser a pessoa ideal começa a perder o brilho. E se você for capaz de identificar esses sinais, pode se proteger de dores maiores no futuro. Agora pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu atraído por uma pessoa apenas para descobrir depois que a conexão que parecia tão forte na verdade era superficial e interesseira? Quantos sinais você ignorou porque as palavras da pessoa pareciam tão boas? Se você já passou por isso, você sabe exatamente do que estou falando. A importância de reconhecer os sinais. Neste vídeo, vamos explorar com profundidade como identificar essas pessoas antes que seja tarde demais. Vamos falar sobre os sinais que você precisa observar, os comportamentos que indicam manipulação e as atitudes que, se não forem percebidas a tempo, podem resultar em grandes prejuízos emocionais. Como sempre, quero saber o que você pensa. Já passou por algo assim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Estamos juntos nessa jornada de descoberta. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Rede e ativar as notificações. O que vem por aí vai abrir os seus olhos para muitos comportamentos que você talvez tenha ignorado até agora. Agora vamos seguir em frente e descobrir mais sobre as verdadeiras intenções por trás daquelas que parecem tão boas. Você já parou para pensar que, em muitas ocasiões, a manipulação começa com pequenas coisas que, isoladamente, parecem inofensivas? Uma frase aqui, uma atitude ali, e quando você menos percebe, já está envolvido em um jogo psicológico que te coloca em desvantagem. O mais perigoso disso é que muitas vezes essas pessoas manipuladoras não demonstram nenhuma atitude agressiva ou óbvia. Elas operam nas sombras da sua percepção, como um mestre do disfarce, e você sequer percebe que está sendo conduzido. Para entender isso de forma mais clara, é importante destacar alguns comportamentos típicos de quem tenta manipular. O primeiro e mais comum é o efeito de espelho. Isso acontece quando alguém começa a refletir o seu comportamento de forma exagerada, para criar uma sensação de conexão instantânea. A pessoa finge ser semelhante a você em aspectos importantes e utiliza isso para estabelecer uma falsa proximidade. De forma sutil, ela faz você acreditar que tudo o que você pensa e faz é exatamente o que ela também pensa e faz. Isso gera uma ilusão de afinidade que pode te fazer confiar nela rapidamente. Em seu livro Psicopatas Mais Perigosos que Você Imagina, o autor Dr. Robert Hare fala sobre como os psicopatas sociais utilizam essa técnica para conquistar sua confiança. Eles sabem o que você quer ouvir, eles sabem o que te agrada e te fazem acreditar que são pessoas genuínas. Mas a verdade é que, no fundo, eles estão apenas tentando se aproveitar da sua boa vontade e das suas emoções. A questão é: como você pode perceber quando isso está acontecendo com você? A resposta está nas microexpressões, aqueles pequenos gestos que nem sempre estão no nível consciente, mas que revelam a verdadeira intenção de alguém. Por exemplo, alguém que está tentando te manipular pode sorrir de maneira forçada, levantar as sobrancelhas de forma exagerada ou demonstrar um nível de empatia que não condiz com a situação. Esses sinais podem ser sutis, mas são poderosos.
Se você aprender a identificá-los, vai conseguir perceber quando alguém está tentando jogar esse jogo. Outro comportamento que é muito comum em manipuladores é o uso de palavras vagas e ambíguas. Eles não dizem claramente o que querem ou o que sentem. Preferem deixar tudo em aberto, criando espaço para que você preencha as lacunas com suas próprias interpretações. Isso pode parecer inofensivo no início, mas com o tempo, você percebe que nunca sabe realmente onde está, porque as palavras da pessoa nunca são concretas ou definitivas. Esse tipo de linguagem cria uma sensação de insegurança, fazendo você duvidar de si mesmo. A manipulação emocional e o jogo da culpa. A manipulação emocional é uma das táticas mais poderosas e destrutivas usadas por quem busca controlar os outros. Em sua obra, O Jogo da Manipulação, o autor, George K. Simon discute como as pessoas manipuladoras utilizam a culpa para prender os outros emocionalmente. Elas fazem você acreditar que está errado, que você deveria agir de outra forma, ou que você não está fazendo o suficiente. Esse tipo de manipulação é insidioso, porque a culpa é um dos sentimentos mais difíceis de superar. Quando alguém é capaz de te fazer sentir culpado por algo que não é sua responsabilidade, isso gera uma enorme pressão psicológica. E a manipulação só se intensifica à medida que a pessoa vai criando um ambiente emocional de dependência. Pergunte-se, quantas vezes você já se sentiu pressionado por alguém a fazer algo contra sua vontade, mas no final, acabou cedendo porque se sentiu culpado? Quantas vezes as palavras de alguém te fizeram duvidar da sua própria percepção da realidade, te fazendo acreditar que você estava sendo egoísta ou insensível? Esse tipo de manipulação emocional é muito mais comum do que parece, e é exatamente o que torna as pessoas tão difíceis de identificar. A verdade é que essas pessoas têm um talento notável para distorcer a realidade, fazendo você acreditar que as suas emoções e suas reações são erradas, quando, na verdade, quem está errado é quem tenta controlar você. A falta de autenticidade. O problema das pessoas com más intenções. O maior problema com pessoas manipuladoras não é apenas a falta de transparência. O problema é que elas não têm a capacidade de serem autênticas. Elas não têm um verdadeiro senso de identidade. Em vez disso, elas vivem através da projeção de uma imagem que acham que vai agradar aos outros. Elas se tornam camaleões emocionais, se moldando conforme a situação, conforme o que acham que os outros desejam ver. Como explica o autor Richard Wright em seu livro O Caminho da Mentira, essas pessoas são como espelhos quebrados. Elas não refletem a sua verdadeira essência, mas apenas aquilo que querem que os outros vejam. Isso cria uma sensação de falsidade constante, que com o tempo vai corroendo a relação. A chave para identificar essas pessoas é prestar atenção na inconsistência entre o que elas dizem e o que elas realmente fazem. Fique atento aos contraditórios que surgem entre suas palavras e ações. Muitas vezes, elas afirmam uma coisa, mas agem de forma completamente diferente. Além disso, essas pessoas podem ser extremamente carismáticas no início, criando uma aura de confiança e simpatia. Elas são ótimas em se colocar no centro das atenções, fazendo os outros se sentirem importantes, desejados e ouvidos. No entanto, o foco delas nunca é genuinamente no outro, mas sempre em como elas podem obter algo de você. Isso é o que as torna tão perigosas. Neste ponto, você já deve estar começando a entender como a manipulação emocional e a falta de autenticidade podem ser sinais reveladores de que alguém não é o que parece ser. No entanto, a questão é: como podemos nos proteger disso? Como podemos finalmente evitar cair nas armadilhas emocionais que essas pessoas habilidosas nos colocam? Essas respostas virão nas próximas partes deste vídeo. Fique atento, porque a última revelação será ainda mais poderosa do que você imagina. Agora, eu quero saber: você já percebeu algum desses sinais em alguém próximo a você? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. E se ainda não se inscreveu no canal Além da Rede, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. O que vem a seguir vai realmente mudar a sua perspectiva. Até agora, discutimos como as primeiras impressões podem ser enganosas, como a manipulação emocional pode ser uma arma poderosa e como pessoas com más intenções
Utilizam táticas sutis para esconder sua verdadeira natureza. Mas a questão fundamental que fica é: como podemos proteger-nos dessas pessoas? Como podemos evitar cair nas armadilhas que elas nos colocam? Em primeiro lugar, a proteção começa com o autoconhecimento. Para se proteger de alguém que quer manipular você, é essencial que você conheça bem a si mesmo. Quando você sabe o que deseja, o que é importante para você e quais são seus valores fundamentais, fica muito mais difícil ser enganado por quem quer que seja. Pessoas manipuladoras dependem da insegurança e da falta de confiança do outro. Elas se alimentam da dúvida que você tem sobre si mesmo. Estudos comprovam que pessoas com forte autoestima e autoconfiança são muito mais difíceis de serem manipuladas. Quando você tem clareza sobre quem você é, o que você quer da vida e onde você está indo, não há nada que alguém possa fazer para desestabilizar suas emoções. Como afirma o autor Nathaniel Branden em seu livro Os 6 Pilares da Autoestima, a confiança em si mesmo é um antídoto natural contra a manipulação. Quando você tem uma base sólida, ninguém consegue te abalar facilmente. Identificando a manipulação, o poder da percepção. A primeira coisa que você deve aprender é a desenvolver uma percepção aguçada. Se você quer evitar ser enganado por quem parece ser bom, você precisa começar a olhar para os comportamentos, não para as palavras. Embora a linguagem seja importante, os comportamentos são o reflexo mais fiel das intenções de uma pessoa. A manipulação emocional, como já discutimos, muitas vezes se esconde em pequenas palavras ou gestos, mas o que realmente importa são as ações repetitivas. Quando alguém diz uma coisa e faz outra, esse é um sinal claro de que algo não está certo. Como explica o autor Dale Carnegie em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, pessoas sinceras e de bom caráter têm um padrão de consistência entre o que dizem e o que fazem. A falta de coerência entre palavras e ações deve ser observada de perto. Por exemplo, uma pessoa manipuladora pode te prometer algo, mas nunca cumprir. Ela pode te convencer de que vai mudar, mas os comportamentos permanecem os mesmos. Isso cria um ciclo de frustração e confusão, onde você se sente inseguro sobre onde está e o que esperar. Entendendo o ciclo da manipulação. O jogo psicológico. Outro aspecto importante que devemos entender é o ciclo da manipulação psicológica. Ao longo do tempo, manipuladores muitas vezes criam uma espécie de efeito montanha-russa emocional. Eles te agradam, te fazem sentir único, especial, e depois, sem explicação, começam a te desvalorizar, te fazendo sentir inadequado. Isso gera um ambiente emocional de constante incerteza, onde você começa a duvidar de suas próprias percepções. O autor Marshall B. Rosenberg, em sua obra A Linguagem da Empatia, afirma que a manipulação é uma forma de violência psicológica, onde a pessoa distorce a comunicação de forma a gerar culpa e desconforto no outro. Esse tipo de dinâmica pode ser extremamente danoso, pois você começa a duvidar de si mesmo, e isso diminui sua capacidade de tomar decisões racionais e assertivas. Por exemplo, quando uma pessoa te faz sentir culpado por algo que você não fez, ou quando ela te faz acreditar que está errando por não agir como ela espera, você está sendo manipulado. É importante identificar esses ciclos e agir para interrompê-los o mais rápido possível. A importância da assertividade e da estabelecimento de limites. Agora que entendemos um pouco sobre como a manipulação funciona, é hora de falar sobre uma das habilidades mais importantes para nos proteger dessas pessoas: a assertividade. Assertividade é a capacidade de expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de maneira clara e direta, sem agredir o outro e sem se submeter à vontade alheia. Quando você estabelece limites claros e comunica suas necessidades de maneira assertiva, fica mais difícil para uma pessoa manipuladora ultrapassar esses limites. A assertividade é um dos maiores bloqueios contra a manipulação emocional, pois ela faz com que você não aceite passivamente o comportamento do outro. Em seu livro, O Poder da Assertividade, o autor Randy J. Patterson explica que aprender a ser assertivo é essencial para manter relações saudáveis e equilibradas.
Quando você se permite ser claro sobre o que é aceitável e o que não é, você cria uma barreira de proteção contra pessoas que tentam manipular você. O que fazer? Quando identificar o manipulador? Agora, se você já identificou um manipulador na sua vida, o que fazer? A primeira coisa é não ignorar os sinais. Pode ser tentador pensar que tudo vai melhorar ou que você está sendo paranoico, mas a verdade é que manipulação emocional só tende a piorar com o tempo. Portanto, a melhor coisa a se fazer é encerrar a relação ou limitar o contato o quanto antes. Se isso não for possível, como no caso de relacionamentos familiares ou profissionais, é importante manter uma postura firme e estabelecer limites claros. Não tenha medo de dizer não ou de expor o comportamento da pessoa. Muitas vezes, manipuladores dependem do silêncio e da passividade do outro para continuar sua influência. Ao interromper esse ciclo e chamar a atenção para o que está acontecendo, você pode desarmar o manipulador e se proteger emocionalmente. Reflexões finais. O poder de escolher com sabedoria. A verdade que estamos tentando descobrir aqui é simples, mas profunda. Nem tudo o que parece bom realmente é bom. As pessoas podem ser excelentes em esconder suas verdadeiras intenções, e as primeiras impressões podem ser extremamente enganosas. Mas se você aprender a reconhecer os sinais da manipulação e começar a confiar mais em sua intuição, você estará mais preparado para se proteger. Lembre-se de que a verdadeira força vem do conhecimento e da clareza. Quanto mais você aprender sobre essas táticas, mais difícil será para qualquer pessoa, por mais boa que pareça, enganar você. A chave está em confiar em si mesmo, estabelecer limites saudáveis e nunca deixar de questionar quando algo não parece certo. Agora, eu quero saber de você. Já se viu em uma situação em que percebeu que estava sendo manipulado? Como você lidou com isso? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência e se ainda não se inscreveu no canal Além da Rede, aproveite para se inscrever agora. A próxima parte vai revelar a chave final para evitar cair em qualquer tipo de manipulação. Perfeito. Vamos continuar com a parte 4. A liberdade emocional e a chave para relacionamentos saudáveis. Agora que passamos por muitos aspectos da manipulação, da identificação de comportamentos manipuladores e como se proteger, vamos chegar à parte mais importante: como alcançar a verdadeira liberdade emocional. Quando você começa a entender esses sinais, começa a perceber que pode tomar o controle da sua vida emocional. Você não precisa ser refém das intenções de ninguém. A chave para isso é aprender a escolher com sabedoria e preservar a sua energia emocional. A liberdade emocional vem quando você toma a decisão consciente de não permitir que ninguém tenha o poder de manipular seus sentimentos e pensamentos. Quando você estabelece limites e começa a dar mais valor à sua paz interior do que à aprovação de outras pessoas, você cria um espaço seguro para crescer e se desenvolver. E mais importante, você começa a cultivar relacionamentos autênticos e verdadeiramente significativos. Isso não significa que você vai fechar portas para novas relações, mas significa que você vai ser mais seletivo, mais atento e mais consciente ao escolher com quem compartilha sua vida emocional. Relacionamentos saudáveis são aqueles em que ambos os lados são respeitados e em que há uma troca verdadeira de carinho, respeito e apoio. O autor e psicoterapeuta Harville Hendrix, em seu livro Mantenha o Amor Vivo, explica que a base de um relacionamento saudável é a comunicação aberta e honesta, sem manipulação, onde ambos se sentem seguros para serem vulneráveis e verdadeiros. Isso é o que realmente constrói uma relação de confiança, longe da superficialidade e das jogadas de poder, desapegando da necessidade de aprovação externa. Uma das maiores armadilhas nas quais as pessoas caem é a necessidade de aprovação externa. Desde pequenos, somos ensinados a buscar aceitação e validação nos outros. Porém, quando se trata de manipulação emocional, essa busca constante por aprovação é o que te coloca em risco. Manipuladores sabem disso e se aproveitam dessa necessidade. Eles se tornam hábeis em te fazer acreditar que, se você não atender às suas expectativas, ou se não seguir suas orientações, você será rejeitado ou deixado de lado. Isso é o que chamamos de dependência emocional,
Um estado onde você se torna tão obcecado por agradar o outro que perde a capacidade de agir conforme suas próprias necessidades e desejos. Como afirma o psicólogo Robert Glover em seu livro O Homem Adiado, essa dependência emocional é um dos maiores bloqueios para o desenvolvimento pessoal. Quando você vive para agradar os outros, você perde a sua essência e sua verdadeira liberdade. A chave para romper com isso é o desapego. Isso não significa que você deve se tornar uma pessoa indiferente ou egoísta, mas sim que você deve aprender a agir conforme seus valores, sem depender da validação dos outros. Você tem o direito de ser quem é, sem precisar se justificar ou se moldar à expectativa alheia. Ao desenvolver essa mentalidade de desapego, você começa a tomar decisões mais racionais, mais focadas no seu bem-estar e no seu crescimento pessoal. O poder da reflexão. Crescendo a cada experiência. Ao longo deste vídeo, discutimos vários pontos cruciais sobre como as pessoas manipuladoras agem, como identificar seus comportamentos e, mais importante, como se proteger delas. Mas no final das contas, o verdadeiro aprendizado vem da reflexão. A reflexão sobre as experiências que você teve e as lições que você pode tirar de cada uma delas. A vida é feita de experiências, e a cada erro, a cada acerto, você cresce. A autocrítica saudável é fundamental nesse processo de crescimento. Muitas vezes, ao olhar para nossos relacionamentos passados, podemos nos sentir envergonhados ou frustrados por termos sido enganados ou manipulados. Mas a reflexão não deve ser um momento de autocrítica destrutiva, e sim uma oportunidade de aprendizado. Pergunte a si mesmo: o que eu aprendi com essa situação? Como posso evitar cair no mesmo erro no futuro? Em seu livro Desenvolvendo a Autoconsciência, o psicólogo Daniel Goleman fala sobre a importância da inteligência emocional para lidar com as adversidades da vida. A inteligência emocional não é apenas a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, mas também de entender os sentimentos dos outros e as dinâmicas que ocorrem entre as pessoas. Com esse entendimento, você se torna mais preparado para reconhecer comportamentos manipulativos antes que eles tenham a chance de te afetar. O ciclo de autodescoberta. Como se libertar das amarras. A última chave para se libertar das armadilhas emocionais e manipulações é o processo contínuo de autodescoberta. O autoconhecimento é uma jornada sem fim. À medida que você cresce e se desenvolve, você começa a perceber novas camadas de sua personalidade, novas maneiras de lidar com os outros e, especialmente, novas formas de se proteger emocionalmente. Não existe fórmula mágica para identificar uma pessoa manipuladora e se proteger dela com 100% de certeza. Mas o que você pode fazer é fortalecer sua base emocional e mental. Ao focar no seu crescimento pessoal, no fortalecimento da sua autoestima e na criação de limites saudáveis, você está construindo uma fortaleza emocional que será difícil de ser penetrada. A manipulação é algo que pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento, profissional, familiar ou amoroso. No entanto, você tem o poder de escolher quem você deixa entrar na sua vida e o quanto você permite que essas pessoas influenciem suas emoções. Ao cultivar uma mentalidade crítica, autoconfiante e reflexiva, você estará mais preparado para tomar decisões assertivas e viver de maneira mais saudável e equilibrada. Conclusão: tomando o controle da sua vida. Agora, com todas essas ferramentas em mãos, você tem o poder de tomar as rédeas da sua vida emocional. Você tem o poder de identificar as manipulações, de se proteger e de cultivar relacionamentos autênticos. Lembre-se de que a liberdade emocional vem de dentro e começa com a escolha consciente de não permitir que ninguém te controle ou manipule. Então, o que você vai fazer agora? Você vai continuar se deixando levar por quem quer que seja? Ou vai tomar controle da sua vida e das suas emoções? A escolha é sua. Eu quero saber sua opinião. Qual desses sinais de manipulação você já percebeu em sua vida e como você lidou com isso? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. E se você ainda não se inscreveu no canal Além da Rede, aproveite para se inscrever agora. Não perca os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando temas poderosos e transformadores. O futuro do seu crescimento pessoal começa agora.